Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos, né, para a apresentação dos resumos do quinto período. Essa turma mais que especial que nós temos acompanhado aí, né, desde... Tá passando muito rápido, né, gente? Vocês já estão no quinto período, parece que foi ontem que vocês chegaram, porque eu lembro de vocês calorim. Primeira turma nova, né, gente lá na faculdade, tudo novo até para a gente, né? E eu tenho muito orgulho né, dessa turma, eu acho que eles evoluíram muito, a gente tem acompanhado isso de perto e é muito gratificante. A gente está aqui, né, com a Larissa, que é professora deles também. A Adriane, acho que não deu, já deu aula para eles, não, né? Deu sim. A Adriane deu de matemática. Foi não de deu? matemática. Adriane, liga o microfone. Eles são qual período? Quinto período, você deu aula para eles de matemática ano passado. Tá, porque estão no quinto. Sim, no quarto, isso. No quarto, Isso mesmo. A Cláudia e a Zélia, que estão aí também acompanhando os resumos, né? Os meninos. E aí, olha só, a gente tem uma ordem aqui de apresentações que eu acho que já foi mandado para vocês no grupo, né? Deixa eu até abrir a minha aqui. Que eu já até esqueci, peraí, mas eu acho que primeiro são os da Cláudia, né? Então, pessoal, olha só, fiquem tranquilos para apresentar, não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês vão passar por isso agora, vocês vão passar por isso semestre que vem, vocês vão passar por isso no TCC, nas entrevistas de emprego da vida, no mestrado, no doutorado, então, ó, fiquem tranquilos, porque isso aí, gente, é só o começo de uma longa carreira pela frente que vocês têm, viu? Stefane, tudo bem? Tô te vendo. Não tá nada bem, não, tô toda trêmula. Não, mas é assim mesmo, a gente vai acostumando. Eu lembro quando eu ia apresentar meu primeiro trabalho, gente, faculdade. Sozinho. Eu lembro, vou contar essa história rapidinho para vocês. Eu tô falando, mais rapidinho, antes de vocês começarem. Eu sei que vocês não querem, eu não tô dando para começar, mas vou contar. Quando eu fiz minha entrevista de mestrado, isso, né, já tinha passado pela faculdade, né, pela educação básica toda. Na minha entrevista de mestrado, eu fiquei com isso aqui, ó, tão vermelho, que no final, o cara que veio ser meu orientador mexeu comigo, brincou comigo. Que eu fiquei muito vermelha, que dava para todo mundo perceber que eu tava nervosa. Eu não lembro o que ele falou, não. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. Eu falei, meu Deus, como que eu controlo isso aqui? Então eu vou ter que só blusa de gola alta para apresentar trabalho, né? Porque ele só conseguia ver que eu tava nervosa porque eu ficava toda vermelha. E aí eu comecei a observar isso e comecei a me policiar. Toda vez que eu ia apresentar trabalho, eu ia com o blusa tampando aqui. Só que isso foi passando. Mas olha, confesso que até no mestrado eu tinha esse nervoso. Hoje eu melhorei, mas ainda tenho, tá? Dependendo do lugar que eu vou falar, ainda dá um nervosinho. Até aqui, às vezes, sabe? Quando a gente tem algum evento e eu vou falar, eu fico nervosa. E eu acho que é normal, né? Mas, enfim. Então, ó, nós vamos começar com a Tamires e com a Estefânia. A Cláudia vai compartilhar o banner delas, viu? E eu vou colocar no chat aqui a ordem, só para vocês se organizarem, né? Caso alguém não tenha recebido. Peraí, só um segundo. Lúdia, antes de eu compartilhar aqui a tela das meninas, eu posso falar um rapidinho? Sim, claro. Tamires, Estefânia, eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, meu coraçãozinho também está a mil, igual o de vocês. Parabéns pela dedicação, Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. E eu me sinto honrada de estar aqui hoje e ver vocês apresentarem, tá bom? Então, eu tenho certeza que será uma apresentação de excelência, tá bom? Amém. Espero que dê tudo certo e vai dar, se Deus quiser. E Ele quer. Bom, gente, primeiramente, uma boa noite a todos. Meu nome é Tamires da Silva Padilha. Esta é a apresentação do banner do artigo científico do curso de Pedagogia da Unifabuc. Gostaria de agradecer a minha dupla, Estefânia Clemente Dias, por ter dividido esse trabalho comigo, nossa orientadora maravilhosa, Cláudia, por ter essa disposição, a paciência com a gente, e a coordenadora Adriana Molica, que não sei se ela está aí, mas por nos proporcionar essa experiência tão gratificante. Só um pouquinho. Eu estou aqui, acabei de entrar.
Ah, que bom! Te chamei. O tema do nosso trabalho é as dificuldades de aprendizagem das crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na educação infantil. Então, eu vou Tá certo. começar. Tá ótimo, então. Vai ser um prazer recebê-lo, conhecer. Tá, joia. A primeira infância é um período primordial para a aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos. Segundo Vygotsky, 2003, é papel do professor acompanhar o desenvolvimento do aluno durante este período e manter o diálogo com a família. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha a pessoa até adulta, até ficar bem velhinho. Ele é caracterizado por sintomas de inquietude e impulsividade, que, segundo H. Ferracioli, 2010, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é eminentemente clínico, ou seja, ele ocorre diante da constatação do médico ou de uma equipe de profissionais. Diante disto, o objetivo desse estudo é compreender as principais dificuldades que as crianças com TDAH apresentam na educação infantil e como que os professores identificam essas dificuldades. A metodologia, a gente utilizou a abordagem qualitativa, que é para que possa compreender esses fenômenos sociais. Segundo Minayo, 2001, página 21, é fundamental, é função da pesquisa qualitativa trabalhar com investigações, análise de opiniões, comportamentos e percepções. Em relação às técnicas utilizadas, foram realizadas a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. E para Marconi e Lakatos, em 1992, a pesquisa bibliográfica tem como finalidade fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito e pode ser considerado como o primeiro passo para uma pesquisa científica. O estudo de caso foi realizado pelo WhatsApp, por uma coleta de dados por mensagem no WhatsApp, respondidas em tempo real, já que continuamos em isolamento social. A entrevista foi realizada com uma professora de 30 anos de idade, formada em pedagogia, com pós-graduação em alfabetização e letramento, e que atua como docente há 8 anos em uma instituição de ensino particular aqui na cidade de Ubá. Agora com vocês, deixo a minha companheira Stefane, que vai explicar o resto, os outros resultados de discussões, as conclusões. E é isso. Vamos lá, Stefane. Vai dar tudo certo. Linda! Arrasou! Parabéns! Ai, tô tão orgulhosa! Ai, obrigada, Sarinha! Nossa, gente, muito obrigada, sério. Pode ir? Boa noite, gente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e poder compartilhar este momento com todos vocês. Quero agradecer a Adriana Molita pelos ensinamentos. Quero agradecer à professora Cláudia pela paciência e por todo o ensinamento, que foi de grande importância. Quero agradecer a Tamires, minha companheira de trabalho, que também foi muito importante para mim. Aprendi muito com ela também. Bom, nós realizamos... Ai, meu notebook deu problema. Bom, nós realizamos uma entrevista pelo aplicativo WhatsApp com a professora a respeito do nosso tema e nos relatou, através da entrevista, sua experiência com crianças que possuem o TDAH. Devido à pandemia do Covid, as perguntas foram realizadas através do aplicativo de mensagens do WhatsApp, no qual a professora nos relatou que alguns dos sintomas que a criança pode apresentar quando apresenta o quadro do TDAH são a falta de atenção. A falta de atenção, inquietude e agitação motora, ao ficar muito tempo sentado, e a impulsividade respondendo
respondendo a professora ou agindo sem esperar que ela dê o comando. Desta forma, a professora acredita que esses sintomas podem atrapalhar a criança no seu desenvolvimento, trazendo prejuízos para o aprendizado. A professora acredita que a família e a escola podem ajudar as crianças com transtorno, incentivando em ações positivas. Em contrapartida, na escola, o professor deve ter conhecimento sobre o transtorno para auxiliar no aluno no seu aprendizado. Meu notebook pegou vírus agora. De acordo com os estudos de Ferreira 2015, a criança de 4 e 5 anos com TDAH na pré-escola precisa de apoio dos pais e professores na realização das tarefas escolares para ter um desenvolvimento satisfatório. Seguimos aqui com algumas falas trazidas pela professora entrevistada. Você ouviu falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Sim, os alunos com esse transtorno são bem agitados e não têm muita atenção no que é passado em sala de aula. Como você identifica um aluno com TDAH na sua turma? O aluno que apresenta essas características é mais agitado e não consegue ficar muito tempo sentado na cadeira. Você utilizou ou utiliza em sala de aula para ensinar esse aluno? Gosto de utilizar brincadeiras em grupo para aproximar as crianças que tenham qualquer tipo de transtorno, pois com a interação podemos ter melhor desempenho no aprendizado. Desta forma, a professora deixa claro que ao perceber qualquer comportamento diferenciado na criança, logo é comunicada a direção para que a família seja orientada para procurar profissionais que possam avaliar com mais profundidade os obstáculos que impedem a criança de aprender. Portanto, a escola e seus professores estão atentos no desenvolvimento das crianças, na educação infantil, para dar suporte às famílias que necessitarem de apoio da equipe pedagógica. Agora, a conclusão. Chegamos à conclusão que o professor é a peça principal na vida da criança e de grande importância, pois é ele quem pode identificar os primeiros sinais de um comportamento diferente e informar a equipe pedagógica e aos pais de que a criança precisa de auxílio de outros profissionais, já que na educação infantil é possível observar alguns comportamentos alterados e ter início precoce e tratamentos adequados desde cedo, possibilitando a essa criança o melhor desenvolvimento e melhor aprendizado, tanto na escola quanto em casa. Compreendemos que as estratégias de aprendizagem utilizadas pelo professor na educação infantil podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem com adaptações na sala de aula, quando necessário, proporcionando um ambiente claro e com poucos distratores e ruídos, além de atividades motivadoras e que possam despertar o interesse da criança, bem como trabalhos para a promoção da interação com os colegas. Esse foi o nosso resumo desse período. Parabéns, Stefânia, arrasou. Viu? Não adianta ficar nervosa. Sempre dá certo, sempre dá certo. Mas não tem jeito, se eu não ficar nervosa antes, o trem não vai. Se não ficar nervosa, não é você, né, Stefânia? Não, você não sou eu, não. Tamires também. Parabéns, viu, meninas? Obrigada. Tamires, que fofinha apresentando, dá vontade até de apertar mesmo. A Sara falou ali, vou até apertar essa bochecha na hora da apresentação. Parabéns. Mas ela estava no nervo, ela não estava conseguindo nem ler, ela só ria. É normal, gente, faz parte do processo. Faz parte do processo, o nervosismo. Obrigada, meninas. Ô, Cláudia, agora é a segunda dupla, né? E é a Gleice e a Isabela. Gleice e Isabela. Você deixa eu falar também? Claro. Oi. Estão me vendo aí? Molica, tá falando alguma coisa? Tá o microfone desligado. Ai, desculpa, pessoal. Boa noite a todos, obrigada pela presença. E eu atrasei porque eu estava atendendo um aluno do Unifagoc,
numa situação um pouco complicada, que eu tinha que atender, não poderia recusar, e acabou que a conversa foi estendendo, e aí eu fiquei um pouco sem graça de ficar cortando, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso. A pessoa quer falar, ela quer falar, né? E aí, se você corta, fica chato. Aí eu vi que a Lud estava me ligando, e eu meio no beco sem saída aqui, mas me desculpem, eu estava atenta já estava para entrar, e aconteceu esse imprevisto. E aí, a Tamires estava com cara de professora, a Estefânia, ela tem que fazer um show, né? Ah, deu vírus nada, é porque você fica nervosa. Quando você fica nervosa, acaba atraindo, né? O computador fecha, alguma coisa dá errado. E uma coisa que a Estefânia falou ali, que me chamou a atenção, foi que o professor é a figura mais importante. Aí, no primeiro momento, eu falei, não, a mãe dele e o pai dele são mais importantes. Mas aí depois, imediatamente, que a minha cabeça pensa muito rápido, eu pensei assim, não, realmente, porque a mãe pode não ser preparada para entender. O pai não é preparado, e se é, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, é o primeiro filho, ela não tem, assim, um perfil de comparar, ou talvez a mãe, ela não teve um sobrinho, ou a mãe, ela não tem amigos que contam, porque o meu filho faz isso, porque o meu filho faz... Então, acaba que dentro desse contexto de pessoas pode ser, e muitas vezes a professora a pessoa mais bem informada. E se a professora não tiver essa informação, pode atrasar muito. A Cláudia e a Eusélia sabem casos nossos lá no Unifagoc, que uma mãe de uma aluna nossa, atual, que ela só descobriu que a filha era surda quando a criança ela tinha 8 anos. Ela tinha 8 anos de idade. Então, eu acho que ela demorou muito, né? Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, nossa, essa mãe demorou a perceber. E, na verdade, não foi a mãe, foi a tia dela que falou, tem que levar essa menina no médico, porque não é possível. Tem alguma coisa de errado. E, nesse caso, a professora também não tinha percebido. Então, o nosso papel é muito importante, né? Porque a gente tem na mão as pessoas mais importantes da vida de outras pessoas. Então, muito legal o trabalho de vocês. Parabéns. Cláudia, a Cláudia vai... Eu preciso elogiar essas meninas, né, Adriana, porque são sensacionais. As duas duplas que eu peguei, assim, determinação, foco, dedicação, e não tiveram receio de perguntar, tudo que eu pedi para ler, indicava livro, artigo, ia lá, lia, perguntava, mas isso mesmo? Então, olha só, da mesma forma que eu elogiei a Estefânia e a Tamires, eu quero elogiar também vocês duas, vocês estão de parabéns, que delícia que foi trabalhar com vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje vendo, né, a apresentação do trabalho de vocês, tá bom, meninas? Parabéns. Muito obrigada, Cláudia. Nosso agradecimento vai ser no finalzinho, tá? Porque se eu agradecer agora, eu choro. Tá conseguindo me escutar aí normal, gente? Você vai compartilhar o banner, Cláudia? Ou pode compartilhar aqui? Não, vocês podem compartilhar, fica à vontade. Se precisar, eu estou aqui, tá bom? Tá, joia. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Boa noite, o meu nome é Gleice e o nosso trabalho foi sobre inclusão de crianças com autismo na educação infantil, um estudo de caso em uma escola da rede pública de Ubá. Esse trabalho eu fiz com a Isabela Ferraz e a nossa orientadora, a Cláudia. Eu vou começar falando um pouco do autismo. Ele é considerado como transtorno do espectro autista. Ele é representado por distúrbios do neurodesenvolvimento,
caracterizado por interação e comunicação social, padrões estereotipados e comportamentos repetitivos, e desenvolvimento intelectual irregular. Os primeiros sinais, eles começam logo na infância. A etiologia ela é desconhecida, mas em alguns casos existem evidências de um componente genético, de acordo com o manual MSD de 2018. A inclusão dessas crianças com a necessidade educacional especial no ambiente escolar é um direito constitucional, construindo um conceito de diversidade, eliminando qualquer tipo de preconceito, de exclusão, e para que elas tenham, né, assim, para que as diferenças sejam respeitadas e valorizadas por todos, tanto pelas crianças quanto para os adultos. As crianças diagnosticadas com autismo apresentam características que podem ser observadas nos mais variados ambientes, mas essas características, elas ganham mais, como que eu posso dizer, ênfase durante a escola, porque é no período escolar que as crianças têm contato com as outras e elas podem ter dificuldade no convívio e também a implicação de regras. Essas crianças com autismo, ela pode ter dificuldade em respeitar a hora do lanchinho, a hora da brincadeira, uma hora da lanchar, ela pode não querer parar de brincar para lanchar, não parar de brincar para fazer uma atividade, e isso pode ter mais em evidência durante a escola por causa disso. Essas complexidades que o autista possui devem ser analisadas pela equipe pedagógica, tanto o professor quanto a instituição, né, a escola, para promover recursos e possibilitar uma aprendizagem significativa, sendo necessário a adaptação do currículo escolar para atender às necessidades educacionais especiais do aluno, adaptar as atividades pedagógicas e trabalhando sempre a ludicidade, porque o aluno, tanto autista quanto não, ele tem os seus gostos, a sua preferência, então é necessário que o professor, ele use o ambiente que o aluno goste. O aluno, ele gosta de tudo lúdico, de brincadeira, de personagem, e o professor, ele tem que saber usar esse gosto do aluno, e é importante que o professor conheça o aluno, porque não é porque ele é autista que ele não tem o seu gosto, as suas preferências. Ele pode, por exemplo, tá com a dificuldade de sair do parquinho porque ele gosta muito de brincar, porque ele não gosta de fazer uma atividade. Então, o professor ele pode modificar essa atividade, fazer uma atividade lúdica dentro do parquinho, entendeu? Para que essa criança ela consiga se adaptar no meio, né? O educador deve desenvolver metodologias específicas visando o interesse do aluno, mantendo motivado, estimulado com propostas de atividades lúdicas, respeitando seu nível de desenvolvimento cognitivo, incentivando seu potencial. Porque não tem porquê a gente ficar forçando aquele aluno a fazer uma coisa que ele ainda não sabe, aquilo que ele ainda não, né? A gente tem que respeitar o potencial do aluno. Por exemplo, eu tenho um aluno autista que ele não consegue pegar no lápis para colorir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa atividade para o aluno? Eu vou forçar ele a fazer? Eu não posso fazer isso, então eu vou ter que adaptar essa atividade. Ele não consegue colorir, mas às vezes ele gosta de pintar com o dedinho, e ele vai estar fazendo a mesma atividade de uma outra forma que a gente pode, né, que ele vai estar lá trabalhando cognitivo, aprendendo de uma outra forma. O objetivo geral desse trabalho é analisar as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem dos alunos com autismo, entender suas necessidades, seu modo de agir e pensar, e como objetivo específico, pretende-se conceituar o que é o transtorno, descrever como é realizada a inclusão de crianças autistas na educação infantil e como o professor é preparado para lidar com esses alunos. A nossa metodologia. O estudo teve a abordagem qualitativa. Do ponto de vista de seu estudo, esse estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos
tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e estudo de casos, que foi realizado com a professora que leciona para a turma do segundo período de uma escola da rede pública, né, daqui de Ubá. É uma escola municipal. Para a coleta de dados, nós utilizamos o aplicativo WhatsApp. Nele, nós fizemos as perguntas, escrevemos, né, a entrevista, e ela pode nos responder por áudio, que nós achamos a melhor forma para elas, né, ter a maior liberdade de expressão e para a gente coletar mais informações dessa forma. A entrevista, ela forneceu dados importantes, né, para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, para que a gente possa compreender como é trabalhado o processo de inclusão das crianças com autismo na educação infantil. Segundo essa professora, ela possui formação em pedagogia e especialização em pós-graduação, especialização e pós-graduação em alfabetização e letramento. Ela atua nessa área já há 5 anos, com as turmas do segundo período, né, na educação infantil, e ela trabalhou nesse ano com 2 turmas do segundo período, e no ano passado que ela trabalhou com esse aluno autista. De acordo com ela, ela entende que o autismo é esse transtorno mesmo que a criança apresenta dificuldade na sociabilização, né, em brincar com outras crianças juntos, e ela disse também que só procurou saber mais sobre o assunto após esse aluno, após ela saber que ia trabalhar com o aluno, que ela procurou saber e entender para trabalhar da melhor forma possível com essa criança. Agora, a minha amiga Isabela vai continuar a apresentação do nosso trabalho. Boa noite. Eu vou dar continuação no resultado de discussões. A escola e os professores devem estar preparados para trabalhar com a criança autista, procurando sempre saber mais sobre esse transtorno, a ter mais conhecimento. Também é fundamental que a família da criança esteja sempre presente na sua escolarização. É muito importante o contato do profissional com os pais, porque ajuda o professor a conhecer melhor seu aluno, sua personalidade, e também ajuda a criança a ter um desempenho melhor. Os pais também devem sempre estimular a criança em casa, não só na escola. A fala da professora vai de encontro com o que Alves 2005 aponta em seus estudos sobre o transtorno aspecto autista. A criança que possui autismo precisa de uma atenção diferenciada para conseguir se desenvolver de uma forma significativa, e a escola tem uma função importante para o desenvolvimento, mas é necessário um apoio familiar. Segundo Alves 2005, é de fundamental importância o trabalho conjunto entre a família e profissionais. Também haverá sempre a necessidade que essa família esteja presente em todos os momentos. A presença dela ajudará na proteção, pois muitas vezes a família é o gancho que o profissional precisa para começar e terminar seu trabalho. A inclusão da criança com autismo no meio escolar tem uma grande importância, porque além de trabalhar os conteúdos, trabalha a interação social. O professor deve sempre estar procurando saber mais sobre o transtorno, para deixar o aluno mais à vontade, confortável. Também deve sempre elaborar atividades que todos os alunos possam ser incluídos, para que eles possam trabalhar em conjunto, entender que não há nada de diferente no seu colega com autista. Todos são capazes de praticar as mesmas tarefas. Concluímos que a inclusão de crianças com transtornos do aspecto autista na educação infantil é possível sim. É muito necessário desde que tenha profissionais capacitados com a especialização na área e que a família sempre esteja presente na vida escolar do seu filho, fazendo parte do seu universo e sempre estimulando e motivando a criança. E nesse trabalho não foi discutido não só a inclusão de crianças autistas, mas também quais estratégias de ensino e de aprendizagem são utilizadas pelos professores na educação infantil. E para finalizar, gostaríamos de agradecer nossa orientadora Cláudia por ter dado todo o suporte necessário que precisávamos e por todo o ensinamento que tivemos sobre esse tema incrível que trabalhamos. E agradecer também a Diana Molica por ter corrigido e dado várias dicas para melhorar o nosso trabalho. E eu agora, para finalizar, eu quero agradecer a minha amiga Isabela por todo o comprometimento,
por todo o companheirismo. Sem ela, esse trabalho não teria acontecido. Eu quero agradecer também a Cláudia, que ela é uma ótima orientadora. Quem vai pegar ela agora, ó, vocês estão dando muita sorte. Ela é maravilhosa. Ela responde a gente meia-noite para alguma dúvida. A gente estava assim preocupada com as coisas, não sabia como fazer. Ela acalmava a gente, dava todo o suporte possível. Ela, sem dúvida, foi assim maravilhosa. Eu queria muito agradecer ela. Eu já falei tudo que eu tô falando, que eu já falei para ela várias vezes, mas é sempre bom falar, porque eu quero ser uma profissional como você. E quero agradecer também a Molica pelos puxões de orelha, as dicas, as correções no WhatsApp. Foi tudo muito fundamental para o trabalho e também para minha construção como profissional. Quero agradecer muito pela oportunidade. Show, parabéns. Boa sorte, quem pegar a Cláudia. Lindas! Super recomendamos. E os áudios da Molica, hein? Quantos minutos? Quantos áudios, hein? 16 minutos, 10 minutos. Qual a velocidade vocês escutam os áudios do Molica? Pode contar. Ó, Não, o na época áudio, que começou a mandar, não o tinha WhatsApp, nem ele não. acelerou o áudio por minha causa. Mas eu tenho certeza disso. E o problema é que a gente escuta uma vez, entende, aí a gente vai fazer o trabalho, escuta de novo, aí durante o trabalho a gente vai escutando, desse jeito. Quando a gente chega no final do áudio, a gente já esqueceu o começo, tem que escutar. Aí volta. Não exagera, não. Eu sou a rainha do áudio. Parabéns, meninas, parabéns. Que lindas vê-las apresentando e que lindos também os agradecimentos. A gente tem que agradecer realmente. Gratidão é uma palavra muito importante, porque a caminhada de vocês não é sozinha, né? Não são sozinhas. Então, as pessoas que fazem parte, um pouquinho, né? Cada um pouquinho vai construindo. E, assim, eu gosto muito de pensar como vocês eram quando chegaram. Eu acho que vocês deviam pensar, todos aqui. Pensa assim, como é que eu era quando eu cheguei, como é que eu estava, como é que eram as minhas apresentações, e o tanto que eu cresci, né? Muito bacana. Parabéns de verdade, muito legal. O nosso crescimento assim, é nítido. Tanto eu posso dizer por mim, eu consigo assim, ver que eu evoluí muito. E assim, acho que eu já falei muitas vezes para você que o curso de pedagogia, a faculdade mudou a minha vida. Você sabe que eu trabalhava em outra coisa, eu trabalhava todos os dias, eu não tinha folga, e depois que eu comecei a estudar, abriu assim, um mundo de possibilidades por mim. Hoje a minha vida é completamente outra, graças a FAGOF, o curso de pedagogia, e também o meu empenho de tentar e querer sempre melhorar. Eu estou muito feliz com o trabalho e com tudo que eu estou aprendendo. Parabéns. Que lindo, gente. Cláudia? Eu nem sabia que hoje ia ser emocionante assim, não é? Cláudia, cadê a Cláudia? A Cláudia não vai falar das pimpolhas dela, não? Eu falei, né? São lindas demais, gente. Valeu muito a pena. E realmente, a minha vida está tão agitada esse semestre, mas eu dava um jeito de responder. Eu tinha que responder, eu não podia deixar de falar. Eu agradeço aí também a paciência na espera de uma resposta, mas foi fantástico. Obrigada, Adriana. Como sempre, eu só estou pegando duplas e alunos assim sensacionais, são ótimos. Parabéns, meninas. Parabéns, Cláudia. Muito lindas. Eu também fico muito feliz de ver essa evolução das meninas. Ô, Gleice, o que você disse aí tá só começando, viu? Essa mudança de vida aí tá só começando. Você está na metade do curso. Quando você chegar no final, você vai ver. Quando você arrumar seu primeiro emprego, você vai ver. Então, assim, só coisa boa. Parabéns. Obrigada. Agora, pessoal, para te dar continuidade, é a Janaína, não é, Eusélio? Isso. Então, Janaína. Você quer falar primeiro e depois eu compartilho aqui para vocês? Eu não estou vendo a Janaína. Já entrou? Eu já tô Já. aqui. Já? Tá. Então, gente, eu quero parabenizar a Janaína. Janaína, para vocês saberem, uma guerreira. Ela teve tudo para abandonar o resumo e ela não abandonou. Serviço dobrado, a dupla desistiu, a coleguinha desistiu, apareceu uma outra que depois desistiu também, e a Janaína está ali. E ela conseguiu, e hoje ela vai apresentar para a gente. Foi um prazer trabalhar com a Janaína.
E durante o processo, ela foi melhorando cada dia mais. E acredito que quem pegar agora, ela já vai estar, ó, legal. Né, Janaína? Eu pretendo, né? Ó, eu vou compartilhar aqui o banner da Janaína, então, Tá, tá? a Ludmila vai compartilhar para a gente. Obrigada, Ludmila. Peraí, eu vou ficar com a minha colinha aqui, porque eu tenho que dar uma olhada para lembrar que eu vou falar, porque eu falo demais. Boa noite, gente. Meu nome é Janaína. E eu escolhi, primeiramente, né, os agradecimentos. Quero agradecer muito a Eusélia, porque eu tenho certeza absoluta que se não fosse ela, meu trabalho, gente, não estaria pronto, porque ela fez de tudo para me ajudar. Eu acho que ela teve muito esse olhar de que eu estava fazendo sozinha e ela me ajudou em tudo. A Molica, né, porque cada vez que a Eusélia mandava o trabalho para ela, era um áudio de 5 minutos, corrigindo tudo, aí eu tinha que abrir o Word e escutar a correção da Molica. E também as meninas que estão aqui assistindo, porque eu lembro que, eu acho que foi ano passado que eu vi alguns rostinhos que eu lembrei, que a gente estava assistindo o resumo delas e elas também estavam bem nervosas. E hoje está aqui prestigiando nosso trabalho, e eu acho que isso é muito importante, que a Lud sempre fala que, né, a gente tem que prestigiar o trabalho dos colegas, então eu quero agradecer as meninas que estão aqui, mesmo não sendo da turma dela, prestigiando o nosso trabalho. Eu escolhi falar sobre a EJA, né? Dificuldade de aprendizagem na educação de jovens e adultos, uma análise com alfabetizadores na EJA, na cidade de Ubá. Eu acho que todo mundo sabe, né, que a EJA ela é destinada para alunos que não teve a oportunidade de estudar na idade certa e que, por algum motivo, né, decide voltar para recuperar o tempo perdido, né? Só que o Brasil ainda ele possui um alto índice de cidadãos privados de direito à educação. Eu até coloquei aqui no banner que o censo demográfico de 2010 contabilizou 13,9 milhões de pessoas, né, de jovens e adultos com idade superior a 15 anos, que declararam não saber ler ou escrever. E mesmo a LDB, né, garantindo esse direito, essa obrigação do Estado da oferta gratuita, tem jovens e adultos que ainda sentem vergonha, né? Porque para quem é mais velho, fica com receio de estar voltando a estudar mais velho, de ainda ter muita dificuldade, tanto no. Né, é porque a maioria deles trabalha o dia inteiro, então eles têm muita dificuldade em estar voltando a estudar nessa idade. Só um minuto. Então, a gente questionou quais são as dificuldades percebidas pelos professores quanto ao processo de alfabetização dos alunos da EJA. Este estudo ele tem como objetivo geral verificar percepções dos professores da EJA, e eu fiz com uma professora que eu acho que muitos aqui conhecem, que eu admiro demais, eu sempre falo para ela que eu sou fã dela, que é a Marieta, quem estudou no Raul conhece, com certeza. E ela leciona lá na Escola Municipal Estela Brandão Campelo, aqui em Ubá mesmo. E nós procuramos saber, né, qual que é a maior dificuldade dos professores nessa modalidade. O estudo, ai, gente, estou nervosa. Eles caracteriza pela pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Ele seria realizado por uma videochamada, mas eu tive muita dificuldade, eu até mandei mensagem para a Lud, né, procurando saber das professoras que gravam aula, eu não consegui gravar, então a Eusélia, né, me orientou a optar pelo questionário, eu montei algumas perguntas para a Marieta, e ela me passou um contato de uma outra professora também que respondeu, para reforçar mais a ideia, né? Através do relato da Marieta, a Marieta, para quem não sabe, ela leciona há muitos anos a EJA, né? E ela leciona desde 1992. E essa foi uma resposta dela quando eu perguntei o que é EJA na visão dela. Ela respondeu que a EJA é destinada aos alunos adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa ou não se adaptaram à escola tradicional e têm pressa em aprender. Porém, muitas questões necessitam ser revisadas para que as dificuldades enfrentadas sejam superadas.
durante, né, a introdução da aula, os professores sondam o que os alunos sabem e complementam com a metodologia. Isso tudo, né, esses resultados foi retirado através das respostas dela no questionário. E as metodologias, ela varia de professor para professor e de escola para escola. Mas basicamente, ela consiste em adaptar o estudo à realidade do aluno, né? Porque não adianta só ir lá e jogar o conteúdo, tem que adequar à realidade do aluno. Porque essa área, eles carecem muito de atenção do professor. O caráter interdisciplinar na prática pedagógica na EJA dá maior flexibilidade à aula e tem caráter formativo, aproximando os componentes curriculares com as áreas de conhecimento, os saberes estudantis e suas origens. Para tanto, é necessária uma prática educativa docente progressista, que desenvolva tais habilidades no educando. E segundo Paulo Freire, né, que todo mundo conhece, educadores progressistas são aqueles que buscam por uma educação realmente humana, possibilitando ao educando formar-se como cidadão crítico, reflexivo e atuante. Por isso, é muito importante, é por isso que eu gosto muito dessa área da EJA, porque a gente percebe, né, não, em todas as outras é muito importante o papel do professor, mas a EJA mostra que é muito importante o papel do professor, porque ele deve estar atento ao conhecimento do aluno e à realidade do aluno. Tem sempre escutar as vivências, que cada aluno tem a sua bagagem, e se precisar, deve contar com o auxílio e conhecimento do supervisor escolar. A entrevistada, né, que é a Marieta, cita ainda duas autoras, que é a Isabela Carpadella e Angelina Bragança, que elas também concordam que o EJA tem que ser tratado, que o aluno da EJA tem que ser tratado com mais cuidado, ouvindo suas experiências sempre, para só assim atingir um aprendizagem correto e compensador. Quanto ao material didático, essa professora, né, que leciona lá na EJA, ela usa sempre materiais, vídeos, cartazes, jogos, filmes, mapas e entre outros. Que aí ela quer adequar, como eu disse aqui, né, é preciso adequar à realidade do aluno. A oferta da EJA, ela é organizada em regime semestral. E as estratégias metodológicas devem atentar ao espaço de atuação e adequações curriculares. O intuito desse trabalho foi buscar entender, né, as dificuldades no ensino da EJA, e eu pude perceber que a maior dificuldade realmente é que esses alunos eles requerem mais atenção dos professores da EJA. Porque tem uma diferença muito grande entre essa modalidade do ensino regular, seja pela idade, experiências vividas, cultura ou dificuldade para absorver o conteúdo. Essa também é uma das maiores dificuldades, né, que a Marieta falou, que os alunos, por serem mais velhos, eles têm mais dificuldade em assimilar o conteúdo. Os resultados dessa pesquisa permitem enxergar a importância dos elementos afetivos, como eu disse, do conhecimento da realidade dos alunos, pois mesmo com materiais de apoio, o maior obstáculo encontrado é evitar a evasão escolar. Foi interessante notar que fica mais fácil aprender se o assunto faz parte do contexto do aluno, que ele pode participar sem medo da reprovação. É importante investir nessa modalidade de educação e zelar para que ela não venha a acabar. Esse foi meu trabalho, espero que tenham gostado. Parabéns, Janaína. Parabéns, Janaína, muito bom, adorei. Apresentou muito bem, viu? Eu também faço essa porque realmente é uma área que eu tenho muito interesse até em me especializar, porque eu sou, né, a defensora dos oprimidos, e eu acho que é uma área que carece muito do olhar pedagógico, então é uma área que me interessou bastante, e com a ajuda da Euzélia, né, ficou tudo muito mais leve para concluir essa pesquisa. Ô, Jana, parabéns, viu? Conseguiu chegar ao final. E eu acho que você consegue ter uma empatia muito grande com o aluno do EJA, porque você é um exemplo de uma pessoa que trabalha a semana inteira, trabalha sábado, e teve também muita dificuldade de levar esse trabalho sozinha,
por conta dos horários, por conta do remoto, né? Então, eu acho que esse olhar seu foi muito sensível ao que os alunos do EJA também passam. E uma informação para vocês é o seguinte, nós fizemos o simulado ENAD na semana passada, e no ENAD, eu acho que a Larissa tem essa informação, a Larissa e a Lud têm essa informação aí mais precisa. Foram 3 questões do EJA, relacionado à EJA. Quer dizer, é um assunto também muito procurado pelas pessoas que fazem as provas de concurso, né? Então, muito interessante, tem que ser pensado. E também tem uma observação a fazer. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança, porque eu gosto de trabalhar com criança. Nem sempre, nem todo mundo tem essa máxima de afirmação. E aí o EJA é trabalhar com crianças grandes, né? Porque, no fundo, também eles são crianças. E agradeço, em nome do Unifagoc, do curso de pedagogia, a Marieta, porque a Larissa, quando fazia, né, nos tempos que podia, quando a Larissa fazia os eventos da EJA, a Marieta era uma grande apoiadora, participava, estava conosco com os alunos, então, com certeza, ela é uma pessoa muito importante, né, Larissa, para o nosso curso. Desde o início do curso, ela me apoia muito em tudo. Com certeza, a Marieta é uma pessoa muito especial e todos da Escola Estela Brandão Campelo, né, que gostam muito do nosso trabalho realizado na FAGOC, que estão conosco sempre junto à direção de curso, sempre junto aos professores do curso de pedagogia, é sempre uma alegria. Ludmila, posso dar seguimento aqui? Pode. Eu só queria fazer um comentário, gente. A Marieta foi minha professora, e eu sou apaixonada com ela também. Marieta, ela foi minha professora, gente, lá no Raul Soares. E não tem um no Raul que não respeita ela, né? Porque todo mundo... Ela é muito boa. Não é nem medo, todo mundo tem respeito por ela. Verdade. Larissa, fique à vontade aí, tá? Então, gente, que maravilha esse momento, hein? Um momento extremamente interessante, extremamente relevante. Falar de pesquisa. A gente fica pensando assim, o que falar de pesquisa? Pesquisa é um impulso ao pensamento crítico. Então, estarmos hoje aqui é muito importante. Principalmente por um TCC que vocês vão ter lá na frente e que, muito bem pensado pela direção, né, de curso e pelos professores, hoje vocês estão fazendo resumos expandidos muito relevantes, gostosos, prazerosos, temáticas lindas, para já ir aportando toda essa realidade de conhecimento, de saberes, para desbravarem aí novos caminhos, com um TCC, com certeza, consistente, firme, solidificado. Pesquisa é coisa séria, né? E realmente a pesquisa ela precisa ser, por todos nós, aclamada, principalmente na realidade que a gente vivencia hoje, né? De tanta supressão ao conhecimento. Vamos aprofundar, vamos conhecer, vamos ter o saber aguçado dentro de nós, né? Isso é muito importante e interessante. Temáticas maravilhosas. Amei ouvir sobre inclusão, o coração está batendo forte aqui. Aí, de repente, vem EJA, o coração bate forte, mais ainda acelerado. Então, eu estou aqui encantada por inteiro com essas temáticas. Parabéns a Cláudia, parabéns a Euzélia, que até agora, né, apresentaram com as suas orientandas maravilhosas, falando de temáticas muito importantes. Inclusão, uma temática encantadora. EJA, ainda mais no contexto de alfabetização, eu fiquei aqui encantada, né? E agora, a minha dupla, que eu tenho a honra de estar falando delas para vocês, que é a Ana Flávia e a Lorena, super empenhadas, ótimas orientandas, extremamente responsáveis, competentes, dedicadas, de excelência. Que sorte que eu tive. Foi uma honra, uma verdadeira honra estar com vocês e trazendo uma temática, porque elas foram extremamente corajosas e inovadoras, trazendo pedagogia escolar, não escolar, desculpem, e inovação, trazendo os modos, as áreas, né, de aprendizagem do pedagogo não escolar, num contexto diferenciado, para além dos muros das escolas, gente. Ou seja, desbravando novos caminhos. Parabéns à minha dupla,
muito queridas, estou extremamente orgulhosa de vocês. Foi uma honra, brilhem e arrasem com essa apresentação. Temática muito importante e muito relevante, porque dentro do curso de pedagogia, muitas vezes a gente pensa assim, vou lecionar, dar aula em sala de aula. Nada contra, né, esse campo realmente extremamente expandido do curso, mas nós temos um campo inovador e muito, muito importante e cheio de possibilidades, que é a pedagogia não escolar. E que quando vocês começam a aprender, como vocês se apaixonam com tantas realidades. Nós temos tantas oportunidades nesse belíssimo curso, não é, gente? Curso de pedagogia, eu falo que é um curso assim, que é coração batendo forte mesmo. Hoje é momento de emoção para todo mundo. Parabéns, meninas, e podem fazer a apresentação de vocês. Boa noite a todos. Eu só queria falar uma coisinha, que se eu for apresentar minha tela, vocês não vão me ver. Aí, como é que a gente faz? Quer que eu mando para a Lud, ela apresenta? Você quer que eu apresente aqui para você, Ana? Peraí, deixa eu abrir aqui, que aí você vai pelo meu aqui. Peraí. Pode. E antes de apresentar também, eu queria falar um pouquinho da parte que a Molica falou no trabalho da Janaína, que quem faz pedagogia achando que vai trabalhar só com criança, né, por gostar de criança, ainda não teve aula com a Larissa, então não sabe do que eu tô falando, que assim, é um mundo de possibilidades que eu não conhecia. Antes de fazer pedagogia, eu achava que era só escola, faculdade, creche, enfim, só crianças. E depois que eu tive aula com ela, eu vi que realmente não é, e eu gostei e gosto cada vez mais. Meu nome é Ana Flávia, minha dupla sou eu e a Lorena, e a nossa fada, vou colocar assim, é a Larissa, que ajudou a gente muito. Sem ela, assim, não seria possível. Ela pegou no nosso pé, cada coisinha ali que não estava boa, ela mandava, não ficava bom, fazia de novo até ficar assim, o mais perfeito possível. Então, vamos lá. A gente veio trazer para vocês o título de Pedagogia Não Escolar, Inovação em Território de Novas Áreas e Modos de Atuação no Cenário Educativo. Eu estou com a minha colinha aqui também, porque é muita coisa e todas as partes são importantes. Eu vou tentar resumir ao máximo, mas é tudo muito, muito importante para todo mundo que vai ouvir. Então, o nosso presente trabalho pauta na atuação do pedagogo não escolar, ou seja, o profissional formado na licenciatura em pedagogia. O pedagogo, profissional formado na licenciatura em pedagogia, atua sobre os processos... Vocês estão me ouvindo? Ai, caiu. Sim. Calma aí. Atua sobre os processos relacionados no ensino de aprendizagem com o objetivo de contribuir e fortalecer a construção do conhecimento associado e prezão das questões sociais à realidade de cada indivíduo. Ele é o profissional responsável pelo processo educativo e que lida com os diferentes fenômenos que estão relacionados no ensino e no aprendizado. De acordo com a análise do quadro... Ai, gente, estou errada. Calma aí que eu peguei a cola errada. Desculpa. O pedagogo que até pouco tempo tinha espaço escolar e a sala de aula como um local único e restrito de trabalho, passa a se inserir em novos espaços de atuação com uma visão redefinida sobre a sua profissão. Eu lembro em uma das primeiras aulas que a gente teve com a Larissa, que ela mostrou pra gente, né, todas as áreas, ela passou até um vídeo, não lembro se ela foi ou se ela levou pra gente ver, de uma pizzaria que ela tinha ido, onde acho que a cada rodada de pizza tocava uma música, e quem estava ali fazendo aquele trabalho eram os pedagogos não escolares. Esse foi só uma parte que eu lembrei aqui de várias outras que ela já... Isso, foi em Gramado, que ela mostrou pra gente. De acordo ao que cabe à pedagogia, se compreende que essa deve preparar os formandos em relação aos conhecimentos teórico-práticos, possibilitando o uso de ferramentas necessárias para a atuação docente, preparando o futuro professor para as diversas áreas e campos dos conhecimentos. Porém, outros teóricos afirmam a base da formação do pedagogo, contínua nos dias atuais,
nos cursos de pedagogia, focando teorias e práticas pedagógicas em sala de aula. Essas contradições fizeram surgir uma grande inquietação, gerando o seguinte problema: de que forma as práticas pedagógicas de pedagogos que atuam nos espaços não escolares têm se constituído e se caracterizado no processo de ensino-aprendizagem? Vale salientar ainda a existência desses espaços e da atuação de pedagogos nele. Observa-se que nos últimos anos houve um aumento significativo desses espaços. Desta forma, é sentida a real necessidade de maior aprofundamento e compreensão do processo de ação pedagógica, além de escolas e de conhecer quem são esses pedagogos inseridos, qual é o tipo de formação adequada em que eles atuam. E quando falamos em pedagogia não escolar, podemos encontrá-la em diversos lugares. Encontra-se em casa, nas igrejas, na escola, na família, em empresas, em museus, hotéis fazendas, entre outros. De todo modo, todos os indivíduos envolvem-se com a educação, seja para aprender, ensinar, para ser ou até para conviver. A vida se mistura à prática educacional. Por conta disso, não é adequado reduzir a pedagogia apenas à prática em ambientes não escolares. O presente estudo tem por objetivo focar na atuação e na prática do pedagogo em espaços não escolares, que se estrutura dentro do conceito de educação não formal, e analisar de que forma tem se constituído e caracterizando as práticas pedagógicas de pedagogos em espaços não escolares. Só um minuto. Optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, descritiva, alicerçada pelo seguinte trajeto metodológico: estudo de caso, de caráter transversal. A coleta de dados será aplicada por formulado, Google Forms, encaminhando a 2 profissionais de pedagogias não escolar na cidade de Goiânia, Goiás. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é bem difícil a gente encontrar por aqui pedagogas não escolar. Pelo menos eu tive a Molica, que eu perguntei, que eu mandei as minhas perguntas para ela, me respondeu assim, super bem. Mas aí depois eu lembrei que eu tive tenho a minha avó como exemplo, e ela me ajudou bastante nisso, por isso, né, é de Goiânia. Só para vocês saberem que às vezes vocês pensam, de onde que ela tirou isso, né? Mas foi de lá. Encaminhando as 2 profissionais de pedagogia não escolar na cidade de Goiânia, sendo denominados entrevistando 1 e entrevistando a número 2, a fim de preservar a identidade de ambas. O perfil da amostra será delimitado por 4 indagações, baseado em 2 questões, sendo elas: como pedagoga em espaços não escolar, como se constitui e caracteriza suas práticas pedagógicas? Como é sua atuação diária na prática como pedagoga em espaços não escolares? A pedagogia não escolar tem como função mediar e articular a aprendizagem, focando no comportamento humano, com o objetivo de fortalecer a construção do conhecimento, relacionando o aprendizado a questões sociais e a condição de cada sujeito. Atualmente, a pedagogia em ambientes não escolares tem crescido, onde há processo de aprendizado a ensinamento. Por conta disso, a escola não se consagra como o único local em que o processo educacional acontece, pois, por meio das evoluções temporais, a educação passou a ser entendida como uma manifestação presente em diversos locais. Pedagogo não escolar precisa ter habilidades e capacidades de abstração, de atenção e de comportamento profissional flexível. Além disso, é necessário... Calma aí que eu me perdi, gente. É necessário que o pedagogo não escolar seja comunicativo e tenha formação geral em realização dos processos de aprendizagem. Familiarização com meios de comunicação e informática, capacidade criativa e de agir através de perspectivas amplas. O pedagogo pode atuar em processos que relacionam ensino e aprendizagem, independente de onde isso estiver ocorrendo,
sendo visto como um profissional global, com um vasto campo de possibilidades de atuação. O ser humano encontra-se em constante processo de evolução, e o aprendizado é parte fundamental disso. A atuação do pedagogo não escolar vai além dos métodos convencionais. Ele atua em locais vertentes variados, como construção civil, órgãos governamentais, hotéis, ONGs, assessoria de empresas, oceanos, museus, entre outros. O pedagogo será responsável por planejar, executar, coordenar e avaliar os programas educacionais dentro do ambiente de trabalho. Agora, minha amiga Lorena vai continuar o nosso trabalho, vai continuar a explicação para vocês. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lorena e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados e discussões. A nossa entrevista, né, foi feita por duas profissionais na área da educação da pedagogia não escolar, de uma rede privada, e elas têm mais de 15 anos aí na área, né, dessa educação. E a idade delas, uma tem 54 e a outra 51, né? A gente perguntou se ela possuía alguma especialização, uma possui a pós-graduação na pedagogia social. Não, todas duas possuem pedagogia social, só que uma exerce a função na ONG e a outra exerce a função no CRAS. Então, a gente fez as seguintes perguntas, né? Como pedagoga em espaço não escolar, como constitui características das suas práticas pedagógicas? Aí foram as seguintes respostas, né? Que toda profissão, principalmente as que têm o objetivo de trabalho do ser humano, tem desafios consideráveis a serem superados. Não é diferente para o pedagogo em qualquer instituição, seja ela escolar ou não. Os desafios são grandes e dificultam na prática, né? E conhecer as estratégias e métodos ou técnicas mais variadas, a fim de motivar os treinamentos e mantê-los atentos e estimular, criando condições favoráveis para atingir o objetivo, né, que se pede. E como atuação diária, na prática como pedagoga em espaços não escolares. Fazer o pedagógico no espaço não escolar está diretamente relacionado às atividades que envolvem o trabalho em equipe, né? Planejamento, formação pessoal, orientação, coordenação, sendo que o objetivo principal é fazer e está direcionado à transformação dos sujeitos envolvidos na prática pedagógica. Porém, para essas transformações sejam eficazes, é necessário que o profissional mediador seja competente, ou seja, né, devido a constantes modificações pelas quais a sociedade passa, a competência do pedagogo precisa ser reconstituída pelo próprio profissional, né, para que suas práticas sejam diferentes e possam mudar, né, segundo os passos da sociedade e da instituição que atua. E o principal seria o estudo do ser humano em todas as suas dimensões, né? Pois a diversidade entre as pessoas é cada vez mais crescente, né? Fazendo com que o trabalho e a resolução seja cada vez mais frequente e complexo. A gente tem o Livegood, né? Ele destaca que a pedagogia social, em primeira instância, né, é o educar dos grupos pela qual o indivíduo no interior amadurece socialmente. Logo, a integração social se inicia dentro do próprio grupo, né? O amadurecimento, as práticas, né? As outras áreas, né? Que significa, né? Na sociedade. E o Líbano, ele salienta que o curso de pedagogia, ele possibilita o pedagogo efetivar práticas pedagógicas em escolas, movimentos sociais, diversas mídias, empresas, sindicatos e outros, né, que fizeram necessárias, tendo em vista objetos de formação humana. Isso significa não basta possuir inúmeros conhecimentos teóricos sobre determinado assunto. É preciso ser
é preciso saber mobilizá-los adequadamente, né? Não só saber a teoria, mas também colocar em prática, né? Tudo que aprendeu. E realizadas, ambas as profissionais que atuam como pedagogas do ensino de maneira que a pessoa aprende maior interesse dos assuntos educativos, auxiliando no processo de desenvolvimento e formação educativa das pessoas. O participante 1, ao responder as perguntas, acrescentou: é muito gratificante atuar na área e levar esse mundo de novas possibilidades às pessoas, abrindo novos leques e opções como pedagogia social, pedagogia carcerária, pedagogia hospitalar, entre outras. E a participante 2, ao responder as perguntas, evidenciou: é de suma importância que as pessoas saibam de todas as opções dentro da pedagogia, sabendo assim que lecionar não está somente ligado na sala de aula, mas também é importante que saibam as dificuldades e os obstáculos que vai encontrar na área que for trabalhar, né? E a educação não formal demanda uma educação voltada para a cidadania, para o reconhecimento dos direitos. Tal função, né, não facilmente exercida, necessita de um planejamento, um comprometimento, um engajamento, né, a qual essa educação está destinada, né? Moura e Zunchetti comentam, né, que a educação, quando voltada para a inclusão social, ela necessita uma pedagogia de nova que seja ética, política e estética, caracterizando uma forma de educação envolvida como bem viver coletivo e liberdade. Então, a gente conclui, né, que a atuação do pedagogo fora da sala de aula, ela relaciona atividades envolvendo trabalho em equipe, estratégias de planejamento, entre outros, e como objetivo principal, a transformação de cada indivíduo. Entretanto, né, os cursos superiores de pedagogia foca majoritariamente nas práticas escolares, né, deixando as vivências não escolares em segundo plano, né? E, por isso, faz-se necessário maior valorização no âmbito do ensino superior às práticas de educação não formal. E, por fim, né, a educação não formal vem consolidando com um novo campo de investigação e produção científica, podendo favorecer a formação de seres humanos, bem como contribuir à transformação da sociedade, assim como a educação escolar. E eu acho muito importante a educação não escolar, né, em ambas as partes, porque a gente tem um campo muito amplo, né, a gente às vezes quando fala que vai fazer pedagogia, a gente pensa assim, vou fazer pedagogia e vou trabalhar dentro de sala de aula. Mas não é só dentro de sala de aula, né? Ela tem um campo muito extenso, né? Eu acho muito interessante a pedagogia social, né? O trabalho dela, né? Eu acho de suma importância. Acho de suma importância essa atividade, né? E eu acho que a gente escolheu um tema muito bom, né, para trabalhar. E eu quero agradecer imensamente a Larissa por toda a paciência, por toda a dedicação, por ser essa profissional maravilhosa, né, que passa o seu conhecimento assim de forma que não tem palavras, né, para poder falar, porque ela é muito maravilhosa. Adriana Molica, pelos seus áudios de 5 minutos, que também é uma profissional exemplar. A gente tem aqui como exemplo essas duas profissionais maravilhosas, né, e a minha amiga Flávia, né, por ela ser essa companheira maravilhosa. Gratidão a todos vocês e muito obrigada. O bom é que quando a Molica manda um áudio de 5 minutos, a gente já acha que é meter nos ferros, né? Que é só para brigar. Isso. Quando a gente escuta ela falando alguma coisinha boa, a gente já escuta até mais feliz, né? A gente
Ela é professora de Aham. TCC, gente. O que está acontecendo? Esse resumo expandido ele é muito importante para vocês já irem aprofundando em conhecimentos e chegar no TCC brilhando. Então, eu acredito que é o plus do curso de pedagogia, para vocês chegarem chegando, né? O melhor de tudo é quando ela manda o áudio, eu já mandava lá no grupo. Gente, o que será? Eu nem ouvi de primeiro, não. É muito bom, né? Contarmos uns com os outros em prol da pesquisa. Parabéns, meninas, que trabalho bacana. Muito orgulho A gente de que vocês. agradece. Foi muito bom trabalhar com você, foi muito prazeroso. Você é ótima, uma professora muito leve, a gente ficou muito feliz. Obrigada, meninas. Gratidão, gente. Parabéns. Molica, você está falando? Dou áudio, Molica. Tô emocionada, gente. Parabéns, meninas. Eu amo a pedagogia não escolar, né? Eu sou uma pedagoga que eu trabalhei exatamente 4 anos, 4 meses e 4 dias com crianças. Eu tenho essa informação tão precisa porque eu aposentei, então, quando eu fui aposentar, eu sabia até os dias que eu tinha trabalhado. Foi uma época muito feliz da minha vida, foi muito bom, tal, mas depois eu fui caminhando para outro ramo da pedagogia. E aí eu acho muito interessante vocês tratarem disso, porque é exatamente o que as meninas falaram. A gama de possibilidades do curso de pedagogia, ela é inimaginável no primeiro momento, mas aí depois você vai entendendo, você vai descobrindo, né? Então, muito legal, parabéns, e engrandeceu muito, principalmente para quem está chegando e não está ainda muito acostumado com essa temática, né? Beijo para vocês. Joia. Parabéns, meninas. Parabéns, Larissa. Agora, para a gente dar continuidade, são as duplas da Patrícia. Patrícia, pode falar alguma coisa que você queria falar? Você vai apresentar, né, Lúdia? Boa noite, vou apresentar, Lúdia. Você está torta, você está deitada. É que eu tô com medo de virar o celular. Pronto, assim, tá ótimo. Permaneça desse jeito. Ô, Lúdia, eu não sei, eu cheguei agora, então eu não vi como está sendo feito. Eu tenho que falar para as duas duplas ao mesmo tempo, ou eu falo para a primeira e depois falo para a segunda? Você que sabe, pode ficar à vontade. Vou falar individualmente, então. Tá? Então, agora, as minhas palavras vão ser direcionadas a Ludmila, sua xará com L só, tá? Lud, minha Lud, não é você, Ludmila. Eu sou sua também, Paty. Você também é minha, mas minhas palavras agora não são para você, são só da outra minha Lud. Olha, você é uma vencedora, uma guerreira. Molica sabe a dificuldade que foi para você chegar aqui hoje. Né? Eu nunca orientei um resumo que me desse tanta dor de cabeça e que eu puxasse tanta orelha, mas puxando a orelha, resmungando, reclamando, indo e voltando, você venceu. Você chegou, né, aos trancos e barrancos, você entendeu esse processo, que não é um processo fácil, né? A gente escrever nunca é uma coisa fácil. Por mais que a gente tenha aquele broto, né, aquela ideia, eu quero escrever sobre lúdico, sobre ludicidade, né, você falou comigo desde o início que você queria falar sobre isso, mas o caminho é tortuoso, né, a gente vai por tentativas, erros, acertos, tombos, quedas, né, e você falou comigo, né, gente, e olha, eu puxei tanto a orelha dessa menina e no final ela falou comigo assim, nossa, eu adorei, você estava do meu lado, nós vencemos junto, coraçõezinhos, tá ótimo, né? Terminamos de coraçõezinhos, ou seja, no fim deu tudo certo, tá? Então, olha, tenho certeza que você vai fazer uma excelente apresentação, você se esforçou muito para estar aqui hoje, quando eu terminei, né, de entregar para a Molica, aí eu passei uma mensagem e falei assim, você vai apresentar, Ludmila? Ela, claro que eu vou. Falei, muito bem, menina, parabéns. Vamos até o fim juntas, tá? Me passou uma mensagem agora perguntando se eu não ia assistir a apresentação, não perderia por nada desse mundo. Estou aqui a postos, vou compartilhar
e você vai brilhar, tá? Então, vou fazer o compartilhamento aqui do seu PowerPoint. Vou pedir só um minutinho aqui, gente, que eu vou abrir o banner dela. Vou compartilhar, tá? Tá bom. Eu já posso começar falando, Patrícia? Peraí, que deixa eu só ver aqui ele, que aí você pode. Tá dando para ver aí, não tá? Espera aí que eu só vou fixar aqui porque tá pequeno. Então, eu ampliei, eu expandi ele aqui, tá dando para ver? Eu não tô vendo ninguém. Quando Então, você fala, aí some. E tá bem embaçado. Tipo assim, acho que não vai dar pra ler, mas eu sei falar aqui. espera um pouquinho, deixa eu tentar assim. Ah, melhorou. Obrigada. Isso. Aí é só você voltar um pouquinho mais, assim, porque tá mais lá embaixo. Isso. Aí, Ludmila, pode começar, tá? Eu vou fechar meu microfone para não atrapalhar. Agora tá bom. Sumiu agora. Ah, voltou. Não tô parando de mexer, Patrícia. Agora parou, só que tá meio torto. Tipo assim, eu não tô conseguindo ver tudo. Agora foi. Então, primeiramente, queria começar dando boa noite a todo mundo que está aqui para poder assistir o trabalho e começar agradecendo a Patrícia, né? Ela já falou aí como que foi mais ou menos esse longo processo até chegar nessa apresentação. Eu sou muito grata a ela, estou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando um pouco mais de conhecimento com vocês e dizer que foi tudo graças a ela, que ela é uma excelente profissional, que sem ela eu não chegaria aqui nunca, porque, como ela disse, acho que para todos que fizeram esse trabalho foi bem difícil, a gente teve que enfrentar muitas coisas para poder chegar até aqui. Mas eu acredito que tudo compensou e que tudo serviu para o nosso aprendizado. Eu só vou tentar aqui, é que eu estou abrindo, só que toda hora eu estou saindo do trabalho, não sei porquê, mas agora eu acho que foi. Então, o tema do meu trabalho, antes de falar o tema, eu queria dizer que a minha dupla foi a Aureliane, mas eu não sei dizer o motivo que ela não está aqui hoje, mas não sei se ela está aqui, eu acho que ela não está. Mas eu vou apresentar sozinha, mas mesmo assim queria agradecer por ela ter estado comigo, pelas implicâncias também, porque faz parte, creio que, né, faz parte do processo. Mas tudo é para o nosso aprendizado, né? O tema que eu escolhi foi a ludicidade no processo de alfabetização na educação infantil. Foi um estudo que a gente fez de casa em uma escola municipal da cidade de Ubá. Eu escolhi esse tema porque desde quando eu trabalhei com crianças assim, no meu ensino médio, que eu era auxiliar de professora num colégio interno, eu me encantei, porque assim, eu nunca tinha visto uma professora que fosse assim tão animada para estar inovando, para ver aquele brilho nos olhos dos alunos, sabe, de trazer uma novidade. E eu achei isso muito importante. E queria agradecer também a Molica, né, por ter corrigido a parte da metodologia. Eu creio que tudo também ela esteve ajudando, sempre muito prestativa, ótima, né? Queria aproveitar que a Larissa também, eu acho que ela está aqui, não sei se ela saiu, mas ela foi uma professora maravilhosa também, que esteve ensinando, né, a matéria de alfabetização. Quando eu estava fazendo trabalho, eu lembrei muito dela. Na hora que eu via, achava citações, essas coisas.
achei ótimo o trabalho dela. Uma excelente professora que eu vou carregar para minha vida. Eu já estou até começando a alfabetizar alguns alunos agora, que aí eu sempre lembro dela e está dando certo, graças a Deus. E eu creio que é graças ao ensino que ela passou para a gente. Para quem não sabe, o lúdico ele é uma coisa que não pode faltar na pedagogia, na minha opinião. Porque sem o lúdico, as crianças não têm tanto interesse, sabe? É bem mais difícil. O lúdico, ele traz a brincadeira, os jogos, a música, faz com que os alunos sintam mais vontade de aprender e, às vezes, eles vão aprender sem estar percebendo, sabe? E é uma coisa que eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Às vezes a gente não pode lembrar de uma aula que o professor deu, mas a gente sempre vai lembrar de alguma musiquinha. Principalmente a gente que está nessa área da pedagogia, a gente sempre lembra de uma música, de uma aula diferente que o professor fez fora da sala de aula. E eu acho que isso é muito importante, porque se todos os professores fizessem isso, eu acho que a gente não teria tantos alunos desinteressados como a gente tem. Então, é importante que o professor, eu sempre lembro da Larissa falando que o professor que ele vai alfabetizar uma turma, ele tem que ter a consciência de que a sala tem que estar conforme as necessidades dos alunos. Tem que ser uma sala, assim, com cartazes, com palavras, tem que ser uma sala colorida, chamativa. O professor, ele não pode ter preguiça na hora dele tomar a frente para alfabetizar. Ele vai ter que se atentar a todas as dificuldades dos alunos e vai ter que, sim, que elaborar atividades, trabalhos para cada criança, para suprir todas as dificuldades, porque a gente sabe que a maioria das dificuldades das crianças, elas vêm desde lá da educação infantil. E é tão, assim, lindo quando a gente vê o aluno interessado em aprender. Aí eu achei aqui um autor que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui para vocês. A escola, dentre suas finalidades, destina-se a socializar o conhecimento, os princípios teóricos e metodológicos socialmente construídos, de modo de que os alunos encontrem condições necessárias para pensar. Ou seja, nós, professores, e que ainda vamos nos tornar professores, a gente tem que saber que isso é uma coisa muito séria, entendeu? É uma coisa que vai ficar marcado no aluno para sempre. Então, a gente é responsável por tornar esse ensino mais significativo, mais prazeroso, que ele possa realmente aprender, não simplesmente decorar ou passar batido. Então, eu acho que essa introdução, eu tentei dar uma resumida, acho que ficou bem claro o que é o lúdico, para que ele serve e tudo mais. A metodologia, eu fiz uma pesquisa que visa responder o seguinte questionamento. Como, quando eu parasse um pouquinho, porque saiu aqui o banco. Ela visa responder o seguinte questionamento. Como os professores da educação infantil de uma escola municipal de Ubá, de Minas Gerais, compreendem o papel da ludicidade no processo de alfabetização das crianças? E o objetivo geral do trabalho é verificar como os professores da educação infantil de uma escola compreendem o papel da ludicidade no processo de alfabetização dos alunos. Ou seja, a gente escolheu alguns professores que estão, em fase de alfabetizar seus alunos e resolvemos perguntar para elas o que elas acham do lúdico, se elas acham válido, se elas usam. E eu acho que é meio óbvio, mas todas falaram que é muito importante, que elas usam sim, porque tem que inovar. A gente vai passando e com os anos vem só ocorrendo mudanças. A gente não pode simplesmente ser um professor tradicionalista com o ensino massificante. A gente tem que tornar o ensino cada vez mais leve. A gente fez um questionário no Google Forms contendo 5 perguntas,
E a gente analisou. E esse estudo ele foi qualitativo, de natureza básica. Agora eu vou passar para a parte de resultados e discussões. Basicamente, foi o que eu já falei para vocês. As professoras falaram que é muito importante, que não pode haver uma sala de aula assim, para alfabetizar, sem que esteja adaptada com condições de alfabetizar os alunos. Tem que ser uma sala totalmente voltada para a alfabetização. É claro que a gente não pode abandonar ou esquecer, né, as outras disciplinas. Mas a gente sabe que a interpretação é o principal, porque se a criança não souber interpretar, ela vai ter dificuldades em todas as matérias. Então, é muito importante que ela saiba ler e escrever. E eu sempre lembro da Larissa falando a diferença entre alfabetização e letramento. Que a gente tem que, de fato, alfabetizar. Ou seja, alfabetizar para a vida, para a sociedade, para tudo na vida daquela criança. Aí aqui, né, tem as porcentagens de acordo com o que, né, foi pesquisado. De acordo com a pesquisa realizada, os professores entendem por ludicidade as brincadeiras e jogos utilizados em sala de aula, que tem grande aceitação pelas crianças. É claro que vai ter aceitação, porque criança quer coisa nova. Quem não gostava na sala de aula quando o professor chegava com uma música? Ah, crianças, vamos sair, vamos fazer uma aula diferente, vamos conhecer um museu, sabe? Externalizar os conhecimentos também fora da sala de aula. Então, basicamente, é isso, né? Que esses instrumentos não podem, de alfabetização lúdica, não pode deixar de ser usado pelos professores. E elas foram questionadas e concordaram que é um assunto muito importante e que tem, sim, que se tornar realidade em muitas escolas. A gente sabe que nem todas as escolas assim, dispõem de muito material, que é difícil o professor arrumar tempo, né? Tem que haver dedicação. Mas eu acho que, assim, quando a gente se entrega a uma profissão que a gente quer dar o nosso melhor, igual eu lembro da Patrícia falando no início, assim, da pandemia, que a gente tinha que criar 1000 jogos. Ai, Patrícia, mas tá sem nada para comprar, como é que a gente vai fazer? Vou arrancar reboco da parede. Aí ela, vai, vocês vão conseguir. Aí tinha um monte de gente falando, que eu não vou fazer, que não sei o que. Foram lá e fizeram. E deu tudo certo e saiu vários trabalhos maravilhosos. A Patrícia sabe disso, que no início foi um terror para ela e para os alunos, mas depois deu tudo certo. E eu amava, porque assim, a gente meio que fica com o emocional abalado, né? Com tudo que aconteceu. Acho que essas coisas mexem muito comigo. E foi um trabalho assim que foi muito prazeroso de fazer, sabe? A gente nem percebia que estava fazendo trabalho. Confesso, assim, que não me dediquei o bastante por causa mesmo de tempo, de outras coisas. Mas hoje mesmo, assim, nas minhas aulas que eu dou, eu uso todos os jogos, as crianças amam, tudo colorido. E eu tenho, assim, eu falo sobre esse assunto porque eu tô vivendo isso, sabe? Eu vejo a criança quando a gente vai contar uma história, que a gente põe uma música, que a gente leva um jogo diferente. É muito bom. Eu achei super importante essa disciplina no curso de pedagogia, porque a teoria é muito boa, mas a prática é ainda melhor. Então, eu adorei. Então, eu concluo esse trabalho dizendo que eu amei falar sobre esse assunto, que foi muito importante para mim, para minha vida profissional, que vai ficar marcado, que a gente fica inseguro, fica imaginando como que vai ser as coisas, mas no final Deus nos ajuda e dá tudo certo. E dizer para todos que estão aqui assistindo esse trabalho para não desanimar, sabe? Tentar dar o melhor para os seus alunos, porque pode ser difícil, mas no final eu sei que a gente vê o resultado de todo o esforço, vê aquele aluno lendo bem, escrevendo bem, os pais agradecendo, e depois a gente fica velho e vê aquelas criancinhas tudo se tornando profissionais maravilhosos, graças, assim, a um dia a gente ter se empenhado, sabe, em fazer a diferença na vida de muitos alunos.
Então, eu agradeço novamente a Patrícia por todos os puxões de orelha. Foi necessário. E queria agradecer a todos que estão aqui. E é isso, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Parabéns, arrasou. Obrigada. Parabéns, Ludmila. Falou com as suas palavras, não ficou lendo, mostrou que sabe direitinho sobre o que você queria tanto escrever. Parabéns, Lud. Me achará. Obrigada, gente. Graças a vocês. Parabéns, Eu vou ter que abrir um parênteses aqui para falar que eu estou passando mal de rir da lembrança do projeto integrador do início da pandemia. Foi um caos mesmo. Haja força com a gente que estamos de garrafa PET. Era a única coisa que tínhamos disponível. Ô, Lud, parabéns por você ter terminado, por estar nessa noite conosco aqui. Às vezes, as pessoas não relataram as pedras que encontraram no caminho. Mas foi difícil para todo mundo, né? E aí essa é uma decisão. Foi difícil, eu vou vencer, ou está sendo muito difícil, eu vou desistir. E por várias vezes eu falei com vocês que o resumo expandido é um remédio amargo que vai sarar. E esse sarar é o TCC, tá? A prova aqui é a galera do 7º, que todo mundo já qualificou. Isso é muito importante, né? E nós só estamos conseguindo fazer tão rapidamente, muito mais rápido do que os outros cursos, porque também nós começamos antecipado. Então, bacana, né? Nada na vida é fácil. Muitas vezes as pessoas só enxergam aquele sucesso, né? Mas o que aconteceu nos bastidores, ninguém está sabendo. Mas o importante é a gente ser persistente e conseguir vencer, né? E quando eu puxo a orelha, é porque eu quero o bem. Se eu não quisesse o bem, eu deixava para lá. Deixa tocar, né? Então, quando a gente luta por você falou assim que a professora fica feliz de ver a criança lendo e tal, e a gente fica feliz de ver vocês empregados, a gente fica feliz de ver vocês nos estágios. Então, é mais ou menos a mesma felicidade, porém em contextos de idades diferentes, né? Mas muito bacana, muito legal, eu sempre gostei muito do Lúdico, e eu acho que ele, independente da idade, seja na empresa, seja em um asilo, seja num sindicato, seja numa ONG, seja no hospital, seja na sala de aula, ele sempre vai fazer sucesso, né? Então, parabéns, tudo de bom, e que com certeza no semestre que vem vai ser mais fácil. Vocês já passaram por isso agora, né? Com certeza vai ser melhor. Beijo, parabéns. Parabéns, meninas. Agora, a nossa última dupla da noite, que é a Ana Carla e a Carol, a Patrícia também. Para eu fazer a minha apresentação? Pode fazer a apresentação. Eu queria falar com as meninas, né, que foi um prazer orientar essa dupla. Eu nunca vi uma dupla tão decidida na minha vida, porque elas vinham com um negócio pronto para mim, assim, eu tinha só que falar, nossa, tá ótimo. Então, realmente, vocês estão de parabéns, vocês sabiam exatamente o que vocês estavam querendo, eu estou brincando, mas eu nunca vi uma dupla tão definida, tão ajustada. Afinada. Sim, totalmente afinada. A Caroline era mais presente e a Ana Carla ficava como coadjuvante ali no back vocal, né? Mas o dia que eu precisava, que eu mandava mensagem para a Ana Carla, ela respondia de imediato, né? E já entrava em contato com a Caroline. Então, vocês realmente foram, assim, sensacionais.
vocês estavam muito ajustadas uma com a outra, vocês sabiam exatamente o que vocês estavam querendo, a pesquisa estava muito bem direcionada, sabe? O foco de vocês já estava muito ali colocado, e o meu trabalho com vocês realmente foi só pegar na mão e falar, vamos passear, e pronto. Foi um passeio que nós demos juntas. Então, eu tenho certeza que vocês ainda vão crescer muito nessa parte do resumo, né? Vocês têm uma base muito boa de busca, de pesquisa, vocês não me deram nenhum tipo de trabalho, digamos assim, para orientá-las. Eu fiz o que o nome fala, eu orientei, vocês caminharam e eu só fui dando as dicas, sabe? Então, parabéns para vocês, eu sei que vocês vão arrasar agora na apresentação, tá? Vou compartilhar o PowerPoint para vocês ou vocês mesmos vão compartilhar? O que vocês decidiram? Pode compartilhar, Patrícia. Tá, então eu compartilho aqui para vocês, tá? E eu tenho certeza que, da mesma forma que vocês se saíram muito bem no decorrer do resumo, vocês vão se sair bem agora também apresentando, tá? Foi um grande prazer ser orientadora de vocês, tá? E espero que a gente se encontre por aí, mais à frente, em algum outro trabalho. Vou abrir aqui e vou apresentar o de vocês, tá bom? Pessoal, aproveitando enquanto a Patrícia abre aí, nós vamos trocar de duplas, como eu já disse anteriormente, e vamos trocar de orientador. Ah, mas a Ana, a Kaila e a Carol deu muito certo, deixa a gente continuar. Não pode. Nossa, Mônica, podia deixar. Não, porque a vida não é assim, a vida não é feita de panela, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. Isso é verdade. Eu já estava na FAGOC, aí depois a Larissa chegou, depois a Patrícia chegou, aí veio a Euzélia, mas a gente não faz essas escolhas, não é assim, eu quero trabalhar com a pessoa desse jeito, com esse perfil, né? Então, a gente tem que nos habituar. E também, porque vocês estão percebendo que está todo mundo agradecendo as orientadoras. Então, vocês vão ter outra experiência. Quem teve a oportunidade de estar com a Larissa, agora vai conhecer mais de perto a Adriane, a outra vai conhecer a Euzélia, a outra vai... Então, isso é muito importante, tá? Então, já vão pensando aí nas duplas, porque mais difícil do que fazer artigo é fazer dupla. Concordo plenamente. Fazer dupla é um negócio. E se a dupla está com o mesmo objetivo, afinada, o trabalho é show, o trabalho é sucesso. Agora, se a dupla está desalinhada, uma quer mais, a outra quer menos, uma comparece mais, outra comparece menos, um puxa para trás, o outro quer ir, ou os dois estão para baixo, ou os dois estão muito eufóricos, não dá certo, né? Então, pensem bem quem será a dupla de vocês, porque no semestre que vem tem de novo. Vamos lá. Agora, Ana Kaila e Caroline. Boa noite a todos. Eu vou iniciar. E a nossa dupla é composta por mim, Carol e a Ana. A gente escolheu um tema sobre jogos e brincadeiras na educação infantil. O título é A Importância dos Jogos e Brincadeiras para a Promoção do Aprendizado na Educação Infantil. Eu vou falar a introdução e a metodologia e a Ana vai encerrar com os outros dois tópicos. Por meio de brincadeiras, os pequenos são estimulados de maneira divertida e espontânea, fixando conhecimento tanto no âmbito individual como no coletivo. Além disso, tais brincadeiras e jogos podem ser muito úteis para o desenvolvimento da independência das crianças, assim como para o raciocínio estratégico, coordenação motora, equilíbrio e noções de lateralidade. Segundo Marx, 2015, o brincar é uma das tarefas da infância com maior responsabilidade no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. Brincar é também uma importante forma de comunicação, e é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita, além disso, o processo de aprendizagem para a criança, pois facilita a construção de reflexão, da autonomia e da criatividade,
estabelecendo desta forma uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. Borba, 2016, afirma que brincar com o outro é a experiência de cultura e um complexo processo interativo e reflexivo, que envolve a construção de habilidades, conhecimentos e valores sobre o mundo. O brincar contém o mundo e, ao mesmo tempo, contribui para expressá-lo, pensá-lo, recriá-lo. Desta forma, amplia o conhecimento de crianças sobre si mesma e sobre a realidade ao seu redor. Então, a gente escolheu esse tema porque expressou muito para mim e para a Ana sobre o brincar, como a criança se desenvolve, não só sobre ela mesma, mas com os coleguinhas, em sociedade, e ali o professor observador ele pode notar vários aspectos nas crianças, como ele se desenvolve entre si, e a gente achou importante falar sobre essa temática de brincadeira, porque é uma das principais, a criança já nasce brincando com seu chocalhinho no berço, e vários artigos que eu e a Ana leu, esse ato de brincar, ele começa desde pequenininho e vai até sempre, aí começa a virar adolescente e para, mas ele sempre está presente em casa, na escola, e a gente achou muito interessante esse tema. A nossa metodologia foi, diante da importância do brincar, o objetivo central da pesquisa visa exemplificar a metodologia e a importância dos jogos e brincadeiras no auxílio do ensino-aprendizagem. Compreendendo também a ludicidade, é um dos principais focos da educação infantil. Busca-se responder o seguinte questionamento: qual a importância dos jogos e brincadeiras para a promoção do aprendizagem na educação infantil? Portanto, o intuito desse trabalho é de caráter bibliográfico, sendo um estudo de caso, o qual visa produzir um questionário para demonstrar como jogos e brincadeiras são importantes na vida dos docentes e como é fundamental garantir que as crianças se desenvolvam por meio de jogos e brincadeiras. No final deste trabalho, será possível compreender a importância dos jogos e brincadeiras na fase do desenvolvimento da criança. Agora eu passo a palavra para a Ana. Boa noite. Bom, como a Carol falou, né, o nosso trabalho ficou bem explícito que o objetivo dele foi comprovar o quão importante os jogos e brincadeiras são na educação infantil. E no nosso trabalho, a gente citou bastante a questão tecnológica no ensino-aprendizagem, que eu não está citando muito aí no banner, mas a gente colocou bastante no resumo, que, aliás, está sendo muito importante para a gente agora, né, nessa aula remota. Tecnologia, assim, está sendo pilar para que as aulas, assim, possam ter continuado, né, para a gente não ter parado. E a gente fez uma pesquisa, né, foram 10 professores, foi até na escola que a Carol trabalha. Aí teve várias perguntas sobre ludicidade, sobre a questão tecnológica, e a gente pode observar que muitos professores, eles ficam meio, como se diz, arisco ainda, né, quando fala de tecnologia em sala de aula. É meio que um tabu, né, muitos professores não aceitam. Eu acho que teve até uma que respondeu, né, Carol, que meio que atrapalha, que não concorda. Aí eu acho que, tipo assim, tem que ser moderado, entendeu? Não só... A gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. A gente citou bastante no resumo e pode auxiliar bastante no ensino-aprendizagem, sabendo utilizar. Aí, as nossas perguntas, elas foram de múltipla escolha, de sim, não, às vezes, talvez. E algumas delas, as respostas foram positivas, as respostas que foram positivas deveriam ser justificadas. E os jogos e brincadeiras, eles estimulam constantemente o desenvolvimento físico e mental da criança. E é fundamental que os pais, não só eles, mas os educadores também, auxiliem nessa fase assim, tão importante da vida das crianças. Porque através do brincar, ele é um instrumento apropriado para o progresso dos alunos, tanto como método de ensino, quanto na indução da criança a desenvolver elementos de ampla importância para o convívio em sociedade, ensinando eles a respeitar as regras do cotidiano, a reconhecer e compreender os sentimentos. E foi com base neste questionário que a gente concluiu
que todos os educadores que participaram da pesquisa fazem uso pleno do brincar e evidenciam sua importância no desenvolvimento das crianças, e que a experiência lúdica enriquece o universo infantil e que sem ela as crianças não teriam coragem, não teriam liberdade nem alegria de viver. E este questionário apenas enfatizou a importância que é os professores utilizarem o brincar para melhorar o ensino no ambiente escolar e facilitar o processo para eles e para os alunos. E as respostas obtidas com a aplicação deste questionário atingiram o objetivo geral de confirmar que o processo educativo infantil nada mais é do que uma aula tradicional sem a introdução dos jogos e brincadeiras, e que a utilização é fundamental para que as crianças tenham visão de mundo e vivam a sua própria realidade de uma forma divertida e agradável, e que o brincar é introduzido em nossas vidas desde o nascimento, como a Carol falou. E eu acho isso um tema fundamental, a questão da ludicidade. Quando falo em ludicidade, assim, eu só lembro da Lud e da Patrícia. Não sei se foi no semestre, foi no começo, assim, do ano, quando eu entrei no meio do ano, né? Eu lembro da aula de artes da Lud. Gente, eu ia dormir com a Lud falando, o lúdico, gente. Aí, quando no começo da pandemia, era a Patrícia com os rolinhos de papel higiênico, com as tampinhas, só falava em lúdico, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada que inovar, e ela só falava, gente, junta os rolinhos, não joga fora, não. O pessoal ia no banheiro daqui de casa e já falava, não joga fora, não, pelo amor de Deus. Isso não é perigoso, a Patrícia manda fazer tudo de novo, não joga os rolinhos fora, não. E eu amei muito trabalhar esse tema, porque é o tema que eu mais gosto, questão de jogos e brincadeiras. Eu já falei que eu vou ser o tipo de professora que faz experiência em sala de aula, que faz tudo explodir, que não deixa jogar nada fora. E é uma forma de cativar o aluno também, essa ludicidade, você pode estar ali tendo contato direto com ele. Eu acho uma forma bem bacana de se introduzir qualquer tema. O próprio planejamento do nosso trabalho, né? E para a vida mostrou muito isso, que a gente tem um contato direto ali com eles, e é bem legal. A Ana só fala, nas nossas pesquisas, tudo dela é ludicidade, vamos pôr ludicidade que vai ficar bom na frase, cara. Eu que tive que sair cortando as palavras ludicidade. Ela tinha que sair cortando, porque o pleonasmo ia rolar solto, tá? Desculpa a palavra, mas... Tudo que ela falava, eu tô, Carol, coloca aí ludicidade, Carol, ludicidade. Ah, tá, Ana, nosso tema já é todo de ludicidade. A Patrícia já sabe, todo mundo já sabe. Ai, mas é muito bom, eu amo trabalhar essa parte assim. E eu gosto, igual a questão tecnológica que eu tava falando, gente, eu gosto muito, a gente pode inovar. Gente, o YouTube tá aí, entendeu? Claro, a gente tem que criar nosso próprio plano de aula, como diz a Patrícia, nada de plagiar. Mas o YouTube tá ali, é pra isso, gente. A gente pode ideias, inovar, não precisa plagiar, fazer igual tá no YouTube. A gente pode inovar. Igual o YouTube salvou demais na questão dos jogos no começo da pandemia, que a Patrícia mandava fazer os brinquedos e tal. Nossa, minha pesquisa do YouTube era todinha assim, histórico. Jogo com brinquedos com materiais recicláveis. Só via isso na minha pesquisa. Ai, foi muito bom. Mas, assim, como diz a Ludmilla, a aluna vai ficar marcado. E concluindo aí, na nossa pesquisa ficou clara que a relevância do brincar durante a aprendizagem das crianças na educação infantil confirma que é um ponto de partida deste estudo que buscou demonstrar a importância do lúdico no sentido de oferecer aos alunos uma educação de qualidade em vários aspectos do seu desenvolvimento. E, obviamente, se o professor adora brincar durante a aplicação de atividades diversas, haverá um maior desenvolvimento das habilidades físicas das crianças, além dos aspectos sociais e cognitivos. Não se ignora que problemas surgirão na aplicação de jogos, como ocorreu na pandemia, né, que um falava que não tinha folha 4, o outro falava que não tinha. Ai, Patrícia, eu não tenho tampinha. Ai, Patrícia, eu não tenho com o que fazer. E acabou que deu tudo certo. Saiu uns origami? Saiu. Mas deu tudo certo. Foi brinquedo? Foi. E a gente foi só aprimorando cada dia mais. Como todo mundo falou, né, os puxões de orelha da Patrícia é pra gente melhorar.
dói, dói. Mas a Carol passou a tarde fazendo o negócio, a gente chorou. A gente fez tudo, a gente fez de novo, corrigiu os erros, valeu a pena, valeu. Como diz a Ludmila, deu tudo certo no final, tá dando tudo certo, em nome de Jesus. E foi uma experiência, sabe? Patrícia, a gente só tem que te agradecer. Molica, os seus áudios de 5 minutos me salvavam. Eu tava lá na loja atendendo o cliente, chegava lá, eu tô, Carol, áudio da Molica. Meu coração ficava... Mas na hora que eu vi, dava uma... Ai, gente, foi muito bom. A melhor, tipo, a melhor experiência. Vai piorar, vai piorar. Mas, nossa, era tão prazeroso quando você mandava aqueles áudios, tudo certo. Quando a Patrícia mandava, show, meninas arrasaram. Nossa, ganhava o meu dia, gente. Eu trabalhava até mais feliz. Ai, e o nosso trabalho foi isso, né? E foi um prazer. Eu só queria agradecer a vocês, não só a Patrícia e a Molica que puxava a orelha, mas a Lud por falar tanto na nossa cabeça de ludicidade. A professora Larissa também, quando fala da questão de letramento, né? De levar o conhecimento, tipo assim, buscar do aluno aquilo que ele já sabe. E foi um prazer, eu só tenho a agradecer. E que venha mais perrengue chique. E que a gente evolua cada dia mais, né? Faço da Ana minhas palavras e só complementando. Pode ter certeza que cada palavra que vocês, professoras, falam para mim, Caroline, como aluna, eu levo para minha vida inteira. Agora, eu sempre falo, eu sou a psíquica da formatação, eu sempre sei que tem que colocar um matinho debaixo do bichinho. E a Lud, nossa, na hora que ela falou aquele tema ética, para mim teve temáticas lá que fizeram valer a pena, que eu adorei mesmo essa disciplina, e todas as outras que ela administrou para a gente. Foi um prazer fazer esse trabalho, e como eu tenho diz que a agradecer, Patrícia, tá? Muito a vocês por fazerem parte da minha jornada. E como diz a Patrícia, realmente eu sou a back invoke da Carol. Eu sou do tipo que joga a ideia no digitando sem formatar. A Carol passa limpando tudo. Ah, gente, eu tenho as ideias, eu só jogo lá, eu tô amiga, socorro, formata esse negócio aqui pra mim. Ô, sofrimento. E agradecer a Ana Amélia, que não tá aqui, gente. Não só a Ana Amélia, né, porque eu entrei no segundo período, gente, eu não sabia nada de computador, nada. Eu chorava, a Aninha sabe, e as mensagens de desespero. E eu, tipo assim, nem é tanta Ana Amélia que eu tenho a agradecer ao pessoal da sala, porque aqueles perrengues que eu passei com formatação, foi o pessoal da sala que me ajudou. Aí agora eu só tô complementando com a Ana Amélia. E aí, obrigada, Carol, por limpar as minhas bagunças. Ai, foi muito bom. Parabéns. Gente, eu tô rindo. Olha, Carla, eu fico só imaginando você e Carol o dia inteiro naquela loja, fofocando e falando de trabalho. Brigando para juntar as caixas, Lúdia. Elas brigam para ver quem vai pegar as caixas vazias e guardar. A gente briga, passa 2 horas sem se falar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas elas trabalham juntas na loja. Eu passo lá, vejo vocês duas quase todo dia. Eu passo lá em frente. A gente passa 2 horas brigada, aí quando bate 6 horas, amiga, você tá lembrando do trabalho, não tá? Tô, cara. E fora que a Ana pulou o dia inteiro. Aí hoje ela ficou moada o dia inteiro por causa dessa apresentação do Bunny. Eu falei, nossa, nem parece você, é só você ser você mesma que você vai arrasar. Porque é uma relação o dia inteiro, né, Ana? Apresentando aqui, passando mal, não sei se é Covid, o que é, mas eu tô mal. Ai, gente. Muito espontâneos. Arrasaram. A gripe me pegou. Parabéns, meninas. Muito bom. Gostei muito. Obrigada, tá? Então, a Caroline é a psíquica da formatação 2. Adorei. Foi ótimo, meninas. Parabéns. E pelo jeito, Molica, nós somos tudo perfeccionistas, porque aqui... Pelo amor de Deus. Muito. Aí você apresenta trabalho, Molica, e fala que pintou lá de baixo, porque ninguém vai ver a parte de baixo, mas eu vou. Entendeu? E aí hoje, né? Ô, Patrícia. A parte de trás também. A de trás. Patrícia. Oi. Eu fiz já a sonsa, né? A Carol já é realista. Hoje lá na loja, faltava 3 minutos pra nós sair. Minha patroa foi lá jogar a chave perto de nós. Pra quê? Pra fechar as portas. E eu fingi na sonsa, né? Assim, não, deixa quieto. Um pouco vem a Carol, Ana, vamos fechar as portas, para quem sabe ler, pingar a letra. Então, Carol, eu sou analfabeta, eu não entendi nada.
Aí vem a doida que nós fechar as portas, faltando 3 minutos para nós sair. Tá gravando, tá gravando. Olha. Meninas, parabéns, meninas. Mandei aqui no chat a lista de presentes, tá? Só avisar para todo mundo aí que já tá no chat a lista, tá bom? Vou assinar. Legal demais, Beijo, pessoal. Muito bom. Obrigada pela participação das outras turmas que estão aí. O 7º está passando outro perrengue, mas como as meninas disseram, é um perrengue chique, porque quem não está formando não está passando por isso, quem não está estudando também não está passando. O pessoal do 1º não precisa ficar assustado, que tudo isso é devagar. O pessoal do 3º também vai ter apresentação na quarta-feira do projeto integrador, e no final vai dar tudo certo. Se não der certo é porque não acabou ainda, não é isso? Então, parabéns a todos, foi ótimo. A iniciação científica é um projeto muito importante da pedagogia. Com certeza vocês passam a ler mais, escrever mais. E aquele professor que não gosta de ler e não gosta de escrever, complicou, né? Porque o estudo é constante, e quando a gente pega o jeito disso, a gente passa a gostar cada vez mais, a curiosidade só vai sendo aguçada, e a gente quer melhorar, né? Então, o país espera por vocês, as famílias esperam por vocês, e com certeza a jornada vai ser muito bacana, né? Dedicação, estudo, sucesso virá com certeza, né? Isso aí, muito obrigada pela participação de todos, não esqueçam aí, né, Lud, de responder a chamada, e amanhã tem mais, não é isso? Isso, e para ganhar horas complementares tem que vir hoje e amanhã, hein? Tem que responder chamada nos 2 dias. Nos 2 dias, um dia só o sistema não aceita, tá bom? As horas, elas são lançadas uma vez só, tá? Horas complementares da atividade de extensão que nós estamos promovendo aqui, que é a apresentação dos resumos de iniciação científica. Então, se vier um dia só, não valeu. Tem que estar conosco aqui, e com certeza, cada apresentação é uma aula, né? Isso aí. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.